Fala galera, Rafael Pontes aqui com mais um vídeo. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. Vou deixar o ventilador ali atrás porque tá muito calor, tá chovendo e tá muito abafado aqui na minha cidade. Mas o roteiro de hoje é bem simples. Hoje é sobre Vibe Code, como vocês viram aí no título e na thumbnail, né, desse vídeo. Mas o que eu queria falar com vocês a respeito desse título é que as startups hoje em dia tá surgindo muita startup. E essas startups estão a cada vez mais com as equipes enxutas, né, com menos desenvolvedores ali. E esse caminho hoje segue muito pelo fato do surgimento da IA. Pelo menos é o que eu acho, né? Que a IA hoje ela automatiza muita coisa que antigamente era manual dentro da programação. E o fato de eu abrir ali um IA, né, um assistente pessoal, que está toda hora ali comigo, e eu peço para gerar um código para mim, um algoritmo, rapidamente para me encaixar ali no meu código, é muito cômodo. Então, acelera bastante a entrega das pessoas. Então, antes, uma atividade que demorava ali dias, passou a diminuir ali, sei lá, 50% do tempo, né? Que antigamente era gasto nessa atividade por conta da IA. E agora surgiu o Vibe Code, né? Que nada mais é você ter uma IDE com uma IA acoplada e essa ideia vai estar gerando código ali para uma pessoa que não sabe codar, a princípio, né, que é a Vibe Code, que você vai codificando ali na Vibe, seguindo aquele fluxo gostosinho e acaba que você não tem total domínio do que o código é gerado ali, tá? Então hoje nesse vídeo a gente vai usar a gente vai codar usando Vibe Code. Eu vou mostrar para vocês um projeto que eu criei usando Vibe Code. A gente vai tentar ali entender mais ou menos o código que foi gerado. É isso. Então fica até o final do vídeo. Acho que vocês vão gostar muito a surpresa do que foi codado ali no Vibe Code. E depois, quem sabe, se vocês estiverem gostando muito desse estilo de vídeo, a gente traz mais vídeos aí, codificação com Vibe Code, tá? Galera, eu sou o Rafael Pontes, eu tô aqui trazendo vídeos para vocês toda semana, dia de terça e dia de quinta. Então se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito e é das antigas, então deixa o like. Toda semana eu deixo vídeo para vocês. Além disso, existem outros vídeos aí no canal que já foram postados há um tempo atrás. Estão um pouco desatualizados, mas se você quiser dar uma olhada, são projetos ali, programação na prática, sem enrolação, vocês também vão se amarrar, tá? Então antes de começarmos, vale a gente dar uma lida aqui no termo que é Vibe Code, né? Então o termo foi criado pelo Andrej Karpathy, da OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, e popularizado pelo Gary Tan, da empresa Y Combinator, né? A ideia é você deixar a IA escrever o código para você, literalmente. Como é que é feito isso? Então você vai ditando para a IA, preciso de um sistema web, ou preciso de uma landing page para minha startup X, que engaje usuários com sentimento Y, enfim, muito nessa pegada, tá? E aí, continuando aqui na leitura, você só dá comandos vagos, clica, aceita tudo e torce para que funcione. Parece um sonho, até virar um pesadelo. Então, esse tipo de comentário aqui é muito interessante porque você praticamente vai codando ali na Vibe, né? Não chega a codar, mas você vai pedindo para IA gerar o código ali, seguindo uma Vibe muito boa, e é legal, eu vou mostrar isso para vocês. Mas ao mesmo tempo você não sabe o que é gerado ali por trás. Então pode ser que ele gere uma bomba. Uma bomba, eu digo no sentido de você está gerando ali um código, mas aquele código não passa por nenhum paleta de qualidade, vamos dizer assim, né? Faltou a palavra, mas vamos chamar de paleta, né? Não passa por nenhum processo de qualidade, não segue nenhum padrão. A IA está ali, ela vai entregar o que é pedido e pronto, acabou. E a parte do que parece um sonho vira um pesadelo é simplesmente porque o código gerado ali você não entende. Então, provavelmente vai existir bugs, provavelmente sempre, tá? Não existe sistemas sem bugs. Sempre vai existir, tá? Ou bug, ou com brecha de segurança, enfim. Então, o Vibe Code, ele gera aquele protótipo, vai funcionar ali no primeiro momento, mas em algum momento vai estourar algum bug e você vai precisar corrigir esse bug. E aí é que vem o problema, né? A IA, você pode usar a IA para corrigir esse bug ou você mesmo pode tentar entender o código.
Já vou antecipando para vocês, o código é um Frankenstein, é uma colcha de retalhos, então vai do que você imagina. Não é muito legal e eu acredito que esse software vai morrer com muito pouco tempo, tá? Fora processos judiciais aí que você pode estar sofrendo caso você decida vender esse tipo de código ali ou vender como SaaS. E aí você vai entregar uma ferramenta 100% gerada por Vibe Code, né, por IA. Não vai ter domínio disso, vai gerar bug, vai quebrar para o cliente vai ficar insatisfeito e vai entrar com processo contra você ou contra a sua empresa. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Então, por favor, gente, evitem isso para que vocês não passem por nada disso. Então, quando vocês não sabem programar ou utilizam um meio ou recurso para criar uma ferramenta sem qualquer responsabilidade ética, você está sendo um irresponsável, né? Que é alguém sem preocupação ou sem nenhum valor moral. Logo, com a falta desses valores, você pode acreditar que pode desenvolver um sistema ali enorme, que tem vários problemas e bugs, né? Tantos bugs de algoritmo de programação, quanto bugs ali de regras de negócio. E aí esse tipo de coisa pode impactar e muito o funcionamento, né, do seu sistema ali e a credibilidade do seu serviço. Então imagine aí que você é um dev sem base técnica nenhum. Acho que não dá nem para dizer que isso é um dev. Podemos dizer que é uma pessoa comum, tá? E aí você vai criar um software para calcular a área de um terreno. Vamos supor que esse software vai impactar a vida de centenas de famílias ali em uma determinada região que quer participar de um processo de regulamentação fundiária, né? Para quem não sabe, a prefeitura ela regulariza ali os terrenos e cede, né, o documento daquele terreno para as famílias que já estão morando lá, tá? Então o nome disso é regularização fundiária. E aí imagina que seu software é totalmente criado em Vibe Code, né? Ele faz um cálculo errado desse terreno, né? E aí a gente sabe que quando um terreno é regularizado, ano a ano chega o IPTU, que é uma taxa, né, que a prefeitura cobra pelo aquele terreno construído que você possui, tá? E aí vamos supor que existe ali um cálculo errado, o sistema que foi feito totalmente no Vibe Code, né? Ele não entende muito ali das regras do município, as regras que a prefeitura estipula, né, que é votada lá em Câmara e tá as regras do município, as leis municipais, né? E aí vai gerar prejuízo para a sociedade como um todo. Então esse tipo de problema vai gerar bastante prejuízos sociais e jurídicos. Então vai haver ações judiciais contra você, contra a prefeitura, e vai ou contra quem contratar esse sistema, e vai gerar bastante dor de cabeça. Então não utilizem para esse tipo de fim, tá? Então tenha aí muito isso em mente. Não me leve a mal, tá? Eu não sou contra a IA. Pelo contrário, eu uso a IA dia a dia. Eu sou desenvolvedor especialista mobile. Trabalho com Flutter e com códigos nativos, Android e iOS. E com web também, eu utilizo o Flutter para web. E eu tenho consciência plenamente que a IA ela vai me auxiliar no meu dia a dia a acelerar a entrega das minhas demandas, né? E, tipo, eu sou altamente a favor. Quem é que não quer ter uma secretária ou um secretário ali do lado? Você só pedindo ali para ele como é que faz isso? Ele já lhe dá tudo pronto, você só encaixa, adapta ali com o código. É maravilhoso, né? Então, não se confundam. Eu acho super válido usar IA desde que você entenda o código que é gerado pela IA. Para finalizar e a gente ir para o código, eu já vou pedir aqui para vocês, me conta aqui nos comentários se você já usou IA, né, para codar. Se você já codou algum código ali com auxílio da IA, então deixa aí nos comentários. Se você criou um app todinho inteiro na Vibe Code, deixa aí nos comentários o nome do app, o que ele faz. É bastante legal a gente ter essa troca de experiências, né? E me diga também um feedback se deu certo ou virou uma gambiarra disfarçada, esse tipo de sistema. Então deixa aí nos comentários que eu quero muito ler os comentários de vocês, tá? Então sem delongas aqui eu vou transacionar minha tela. Eu estou aqui com esse cara aqui, é um projeto meu que eu subi, né, o Doom V1, é um clone, entre aspas, né, a ideia era gerar um clone do Doom, né, aquele jogo, Doom 1, que é um jogo todo renderizado
pixelado antigo que só, mas era bem legal porque era um FPS. Eu não evoluí muito porque eu acho que eu gastei umas 3 horas aqui construindo esse cara. Mas só para entender, aqui são textos meus aqui que eu colocava, né? Eu colocava assim, ó, colisão do tiro deve acontecer quando o inimigo estiver na mira e a bala atingir o inimigo na mira. Então, aí ele vai dizer assim, ó, para garantir que a colisão do tiro ocorra. Então, para quem não sabe, o Doom é um FPS em primeira pessoa que o cara com a mãozinha aparece com a mãozinha, né? E ele atira nos inimigos que aparecem na tela. Eu não cheguei no nível do Doom, eu cheguei num nível bem próximo ali. E eu vou mostrar para vocês, mas antes deixa eu HTTP server, deixa eu rodar aqui meu servidor HTTP. Beleza, é isso aí. Então eu vou com o meu mouse aqui na tela, vocês estão vendo meu mouse. Ele já assumiu aqui a postura do jogo. Esse aqui é mais ou menos o mapa que eu gerei usando Vibecode. Vocês não estão conseguindo ver? Deixa eu ajustar bem aqui só o vídeo. Aí, agora sim, aqui tá aparecendo a arminha. Boa, aqui quem sabe faz ao vivo, gente. Aí, então, mas isso aqui embaixo era para ser uma arma, tá? Então, o que que acontece é isso aqui, ó. Então, eu tenho uma arma, eu tenho um tiro. Então, o tiro, ele passou ali da mira, ele tá passando da mira. Eu coloquei um timer para não sair o tiro toda vez que eu clicasse. Eu tentei colocar ali em cima, eu não consigo subir muito a mira, ó. Tá vendo que a mira, ela sobe e desce muito pouco? Isso tem muito a ver com a renderização da tela, questão de perspectiva. Então, é muito complexo, né? Você montar um jogo do tipo que o algoritmo mesmo vai montar a tela para você. Geralmente a gente tem ali várias imagens que você coloca como assets dentro do jogo para ele simplesmente renderizar, por exemplo, uma parede em loop, né? Então aquela imagem ela vai aparecer em loop, para o céu também é uma imagem em loop que ele vai renderizando. E aí, como é um jogo em primeira pessoa, ele é muito difícil, porque você tem a perspectiva da visão do usuário. Então, à medida que eu mexo a câmera, o cenário, o algoritmo roda e ele vai adaptando o cenário sempre de acordo com o que é necessário. Então, você tem aqui ó, um efeito de aproximação, ó, que é uma parede, ó, você está vendo que é uma parede. E ficou muito massa, cara, esse código aqui, ó. Parece muito aquele mapa do CS, né? E aí já já a gente vai pro código explicar para vocês como é que tá funcionando. Tá um pouco sensível. Esse quadradinho vermelho aqui era o inimigo. Então a ideia era chegar aqui, ver o inimigo, ia começar com um quadrado, depois eu ia personalizar melhor esse inimigo, mas eu não tive tempo, né? Já estava muito tarde quando eu estava treinando aqui o Vibecode. Então clicava aqui, o tiro acertava o inimigo e ele apagava. Não está acontecendo nada porque não foi programado, né? Mas é muito legal esse tipo de código. Deixa eu voltar de novo pro nosso... Deixa eu só mudar aqui o tipo da tela. Então, beleza, aqui eu já estou na minha tela, né? Então, estou compartilhando aqui o meu monitor. Fica melhor de mostrar para vocês. Então, tá aqui o jogo. Agora eu vou voltar para minha IDE, tá? Então, na IDE aqui, eu vou mostrar todo o código para vocês. E aqui do lado é o chat, que a gente vai codando e melhorando o jogo, tá? Então, a princípio, vou fechar aqui o terminal para não ficar poluindo a tela para vocês. Vou dar um zoom também, para ficar mais fácil aí da gente conversar, tá? Então, o que aconteceu? Eu pedi para ele gerar um README no final, que eu ia subir isso para o GitHub. Eu vou colocar o link desse projeto do GitHub para vocês. Tem o cursor, né, que é a IDE que vai... Cursor, IDE. Esse cara aqui. Vocês podem estar baixando ele para poder estar codando usando o Vibecode. Ele é bem legal, tá? Tem para Mac, para Windows e para Linux. Aqui ele gerou, a própria IA gerou para mim o README dele, que é para poder subir pro GitHub. Aqui ele gerou o index HTML, que ele usa o modelo de Canvas, né? Canvas, aí passou esse ID, Game Canvas, e adicionou o script aqui, que é o main.js, né? Então o nome aqui do título é Jogo FPS 3D. Aqui no meu main.js, vocês podem ver que ele já está bem mais robusto.
E o próprio IA ele deixa comentários que é para facilitar o entendimento do código. Então a gente vê aqui que tem inicializa o contexto 2D, aí ele cria aqui o tamanho da tela, então ele pega full screen, né? Aqui verifica se o contexto foi obtido, se não for ele dá esse erro no console log. Tamanho de cada tile do mapa, aqui a parte do personagem, né? Que é aquela arminha de baixo. Aqui é a função para lidar com entradas do teclado, então WASD movimenta o personagem. Essa aqui do espaço, que é o jump, eu não consegui fazer. Mesma questão do problema de perspectiva, tá? Perspectiva é quando muda, né, a câmera, tá girando a câmera, você tem que o cenário ele altera de acordo com a perspectiva do usuário, então é muito complicado. Aqui ele verifica os inputs, né, W, S, A, D para tomar as ações lá. Aqui eu tenho um mapa, né, que é o mapa do eixo X, no eixo Y, isso tudo são cálculos ali que ele faz a navegação. Aqui o zero, aqui é uma matriz que ele vai definir onde estão as paredes no mapa. Então eu tenho aqui uma matriz que tudo que for 1 é parede, como está escrito aqui no comentário, e tudo que for 0 é espaço aberto. Então se eu quisesse, sei lá, colocar aqui um espaço aberto dentro do jogo, eu colocaria um 0 aqui, sei lá, vamos tirar toda aquela botar assim tipo uma porta, né? De entrada, vamos supor que é um portal aqui que vai para uma outra área do mapa. Então se eu chegar aqui e der um reload, né? Eu consigo, sei lá, vamos ver aqui como é que ficou. Eu não achei ainda essa porta, provavelmente tem que dar um reload com cache. Bom, pelo menos eu entendo assim, tá? Gente. Ó, então aqui, tá aqui, ó, o trecho do mapa que ele gerou, e aí vocês veem que meio que tá bugado, né? Ele gerou, mas ele vai para o infinito, né? Então esse tipo de coisa a gente ajusta aqui. Ele sempre tem um ponto inicial dele aqui, e aí colocando lá você pode ver que as paredes já voltaram ao normal. Então isso aqui é bem legal. Gera as texturas, ó, o wall texture. Esse wall texture aqui ele vai gerar a textura das paredes, né? Flue texture vai gerar a textura do chão. E ceiling texture, esse aqui eu não lembro, tá? Não lembro do que se trata. Mas é isso, assim. Aí tem esse Cast Rays, né? Que ele simula ali um ambiente 3D. É uma técnica muito usada para jogos 2D que simula ambientes 3D, que é o que está acontecendo aqui. Shooting, se atirou, se pode atirar. Então esse true aqui é questão do cooldown do tiro, né? Então 500 milissegundos ali. Então a cada 500 milissegundos eu posso atirar novamente, tá? Então foi definido isso daí. Flash do fogo, ele habilita essa bolinha, né, em cima da ponta da arma. O que mais? Aqui é o init game, ele só dá um console log. Update game, ele dá esse handle input e esse cast raise, que é aquele cast raise é aquele método que a gente já viu lá, que é a questão é um método que ele renderiza um jogo 3D e um ambiente 2D. Draw crosshair, esse cara que vai desenhar a mira no meio da tela. E, enfim, tem bastante coisas aqui que, se eu for falar tudo, vai gastar um bom tempo, né? Questão de colisão nas paredes, atualizar o estado do inimigo. Aqui eu não consegui demonstrar, mas tipo, se eu recarrego, ó, você está vendo que aparece bem aqui um pontinho vermelho no mapa. Então o inimigo ele apareceu ali, ó, recarregando, o inimigo vai mudando sempre aqui a posição. Então ele está aqui. Eu vou recarregar aqui de novo a tela até ele aparecer aqui, eu vou ver se eu identifico onde ele está. Aqui, ó. Então eu consigo ir lá onde ele está. Então meio que eu consigo ver ele por trás da parede. Então tem um hackzinho aí para esse FPS. É isso, assim, o jogo, né? Essa foi a ideia, assim, é um jogo bem interessante. Um ponto aqui legal também que vocês precisam entender que é muito termo de jogo, para quem desenvolve jogo vai saber, todo jogo ele tem um loop, né? Então o jogo ele sempre funciona num loop, que é um timer que sempre vai
gerar os frames, né? Quando a gente vai ter um jogo e a gente vê que aquele jogo roda a 30 FPS, frames por segundo, na verdade, cada frame desse, ele roda dentro de um loop, né? E aí a gente tem esse game loop que, na verdade, é um frame, né? Tudo que acontece dentro do jogo, ele roda dentro desse loop. E aí tem o update game, que é o método, render game, request animation frame, né? No caso, eu estou aqui parado, olhar aqui para cima, eu tenho era para ser tocha, né? Tá parecendo as tochas do Minecraft. Mas eu tenho aqui para cima as tochas piscando. No caso, é referente a esse Request Animation Frame aqui, que não depende da movimentação nem nada. Então, tem bastante coisa aqui legal. O Jump eu coloquei no espaço, mas se eu apertar o espaço, tá vendo que ele meio que o cenário movimenta. Eu estou apertando aqui o espaço, o cenário está movimentando para o lado. Se eu mudar a perspectiva e apertar o espaço, eu vou para trás, né? Bem estranho isso. Se eu mudar para outra mira, provavelmente aqui não deu nada, mas eu estou indo. Então o espaço sempre vai para um lado só. Então é um bug aí que aconteceu e isso simplesmente reflete o que eu falei para vocês, né? Que é um tipo de código aqui Frankenstein que está tudo num arquivo só. Eu ainda pedi para ele dividir aqui alguns arquivos. Eu tenho o enemy sprites aqui, que ele vai criar o sprite, que na verdade é só aquele quadrado, né? Aquele quadrado vermelho. Eu tenho o first person view, que é o player, em primeira pessoa. Eu tenho aqui o player sprite, que ele vai gerar a arminha, né? Ele desenha o sprite do jogador, que é só aquela arminha, essa aqui de baixo. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Tá bem, gente? Isso, agora deu uma melhorada aí. Vou até aumentar aqui, ó. Isso. Agora sim. E aí, tem outras coisas aqui também legal que eu... A parte de texturas, então aqui ele está gerando a textura da parede, está testando, gerando a textura do chão. Então se eu tirar essa... Vamos supor que eu vou tirar essa função. Provavelmente ela vai quebrar, mas eu vou colocar aqui no Ctrl F só para mim achar onde ela está. Então não precisa apagar a função, vou apagar só do export aqui. Aqui eu estou chamando, eu estou importando e estou chamando ela nessa variável. E essa variável não está sendo usada para nada. Tem que ver como é que eles fazem aqui, que como eu não domino muito esse código, ele quebrou o jogo. Quebrou o jogo porque eu removi, né, a textura lá. Então ele está usando aquela variável para alguma coisa, em algum lugar, mas... Aí, voltou. Então ele está voltando lá e tudo. Ponteiro, disparo, bang, ó. Então temos o log ali do lateral. Então é isso. Esse aqui foi o joguinho que eu fiz. A gente consegue melhorar também. Sei lá, vamos pensar aqui em algo que o programa pode adicionar dentro do jogo de tiro, né? A gente pode tentar melhorar o pulo. A questão do teto, né? Do céu, a gente também pode, sei lá, criar uma textura para o teto. Coisas assim bem vagas. Então, aqui está o programa, ele vai gerar. Eu estou usando o GPT-4o. A gente configura aqui qual IA a gente quer nesse programa, né? Temos GPT-4o, tem esse cloud, tem várias coisas aqui. Cria uma textura para o teto em forma de algoritmo, sem usar assets. Vamos ver se melhora agora. Digitei assets errado, mas eu acho que ele pega. Essas IA hoje em dia estão bem inteligentes, mesmo digitando errado, às vezes eles entendem. Então, beleza, ele mostrou aqui para mim, né? E aí eu vou dizer, ó, apply to index. Às vezes aparece aqui um accept all, ó, aí ele já adicionou tudo para mim. Coisa linda e maravilhosa. Tanto ele mexeu aqui no index HTML, a gente consegue ver aqui o histórico, ó, dos arquivos que ele modificou. Então ele modificou bastante arquivo, por sinal. Vou voltar agora no jogo, dar um refresh sem cache, jogo iniciado. A gente viu que o teto lá ainda ele não inseriu, né? Tá preto. Então a gente vai dizer isso para ele agora. Então
O teto do jogo ainda continua preto. Preciso que gere um teto parecido com céu. Vamos lá, vamos ver se ele vai me entender e vai modificar o jogo. Então aqui ele gera bastante textos, né? É legal vocês às vezes darem uma lida para ver. É muita coisa repetida, então nem sempre é o que é legal, né? Você ficar lendo ali por ser tão repetido. Agora ele modificou 10 arquivos aqui. Às vezes ele cria um arquivo novo. Vamos lá no jogo novamente. Continuamos ainda sem a personalização. Vocês podem ver que ele modifica os arquivos, mas ao mesmo tempo ele não faz nada. Então, beleza. Eu pedi aqui para a IA criar um prompt para mim. Como eu estava só usando coisas vagas aqui, ele estava gerando um monte de código, mas não tinha alteração nenhuma no... Eu pedi aqui para ele gerar para mim, ó, cria um sprite de inimigo para um jogo de tiro em primeira pessoa no estilo clássico de Doom 1 de 1993. O inimigo deve ter formato orgânico ou monstruoso, com silhueta reconhecível, como braços, pernas, troncos ou deformações, e não deve ser apenas um quadrado ou formas geométricas simples. O design deve ser adequado para renderização via algoritmo em um motor gráfico retro 2.5D. Legal. Então ele colocou aqui muitas coisas e eu vou submeter para ver o que ele vai gerar para mim. Acho que vale vocês estudarem também o modelo de IA ideal para o tipo de coisas que vocês estão querendo implementar. Aceitar tudo. Index. Vamos voltar lá. Aqui eu vou vir em Applications, Storage, Clear Site Data para também evitar qualquer problema de cache. Vou recarregar novamente. Beleza, vamos ver o que acontece. Ainda nada. O inimigo ainda é um quadrado vermelho. Não sei se ele está realmente atualizando o meu código. Aqui, ó, renderizou o inimigo bem na minha frente. Mas olha. Pensei que eu tinha matado o inimigo com um tiro, mas não matou não. Realmente ele não tá fazendo nada. Queria muito mostrar para vocês a alteração nesse jogo, mas eu acho que eu já cheguei ao limite dele aqui no cursor. Enfim, agora a ideia é tentar entender o que todo esse script está fazendo, quebrar mais ele, ver o que dá para fazer, mas queria muito poder trazer mais coisas aqui desse tipo de sistema. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários. Foi o que eu consegui chegar com o Vibe Code, né? Então foi bem legal as 3 horas quando eu construí esse tipo de game. Posso estar trazendo aqui usando o Flutter, né? Usando o Bonfire, que é uma lib já pronta do próprio do Flutter, né? Que foi até um xará meu que desenvolveu, que é brasileiro, Rafael Santos, se eu não me engano o nome dele. E aí eu posso também criar jogos aqui usando Bonfire, usando Vibe Code, para ver se a gente consegue chegar num gamezinho legal, subir para a loja e aí a gente ir melhorando esse jogo, né? Então por enquanto é isso. Quero trazer mais coisas de Vibe Code aqui no próprio YouTube para vocês do canal. Deem ideias também, botem aí nos comentários ideias de softwares, né, de programas, de aplicações, de jogos que a gente pode estar implementando usando Vibe Code. Se vocês quiserem também a gente pode estar fazendo ali um pair program. Eu convido alguns de vocês para estar participando junto. A gente grava essa grande brincadeira. E é isso, gente. Obrigado por tudo. Deixa o like se vocês estão gostando dos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.